Amadas irmãs, precisamos compreender o tamanho desse poder que o Senhor Jesus aplicou sobre nós. Que Deus se aplicou sobre nós, né? Por intermédio de Jesus Cristo. Esse mesmo poder que tirou o Senhor das profundezas lá do Hades, das trevas, né? Após ele ter morrido. Essa mesma força que Deus aplicou para ressuscitar Jesus Cristo foi a mesma força aplicada em nós. Para que possamos hoje estar aqui reunidos em Teu nome, não mais na situação de mortos, mas na situação de vivos, assim como o Senhor. E não só fomos ressuscitados, mas nós também fomos levados às regiões celestiais e estamos assentados à direita de Deus Pai, junto com Cristo. Amém. Esse é o motivo da nossa comunhão hoje, irmãos. Senhor Jesus. O tema geral da semana foi de longe para perto em Cristo, que é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 11 até o 15. Mas antes disso, vamos entender um pouco o contexto dessa carta de Efésios. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e devido à pregação do Evangelho. Ele estava levando a palavra de Deus por toda a terra, que era a vontade do Pai. Ele foi chamado por Deus e foi incumbido com esse trabalho de levar o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, a verdade, a vida para os gentios, para nós. Nós que não tínhamos marcas físicas nenhuma, não éramos circuncisos na carne, não era um povo escolhido, não era um povo chamado, e sim um povo distante, um povo sem Deus, um povo sem esperança, um povo morto. E então Paulo foi chamado pelo Senhor para levar essa palavra, essa verdade aos homens, a nós os gentios, que encontrávamos sem esperança. Talvez por esse motivo Paulo tenha tido conhecimento que as igrejas estavam, principalmente a igreja em Éfeso, estava um pouco desanimada, desencorajada daquela situação, porque deveriam não entender qual o motivo da prisão de Paulo. Senhor Jesus. Aí a gente se pergunta, mas por que Paulo foi preso? Paulo estava levando o evangelho para as pessoas, para os gentios. Estava fazendo aquilo que Deus o chamou a fazer. Mas tudo tem um propósito, irmão. E a resposta disso é pelo beneplácito da sua vontade. Isso significa, beneplácito significa a boa vontade, o prazer, o agrado ou a livre aprovação de Deus. O termo vem do original grego eudokia, usado para expressar o propósito amoroso e a vontade soberana que parte do próprio Deus. É a vontade soberana que parte do próprio Deus. Muitas vezes a gente não entende a situação que nós estamos passando, por provações ou por alguma dificuldade, e a gente se pega às vezes, até sem querer pensando, se perguntando o porquê daquilo. Mas tudo isso, irmão, tem um propósito, e esse propósito é a vontade soberana de Deus. Tudo tem um porquê, irmãos. Senhor Jesus. Aí a gente pode perguntar, para quê? Para o louvor da sua glória. Amém. Senhor Jesus. A gente, quando passa por uma situação difícil, nós principalmente os cristãos que passam por uma tribulação, alguma coisa, né? E a gente recorre ao Pai, a gente conversa com Ele, põe tudo diante dEle, e de repente vem a resposta. E para o louvor da sua glória, a gente vem aqui diante dos irmãos e expõe aquela situação e expõe como ela foi resolvida. E tudo isso é para o louvor da glória de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então ele escreve essa carta para confortar os irmãos em Efésios, né? Para trazer à igreja a insondável riqueza de Cristo, que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, e tudo por trás disso tem algo maior, que é a vontade soberana de Deus. É insondável o amor de Deus, é inexplicável o amor de Deus. Como a gente acabou de cantar esse hino, a gente era inimigo dele. Como ele pode ter amado alguém como eu e como você? Na situação que a gente estava. Senhor Jesus. Então aí ele começa o capítulo 1 descrevendo a obra da Trindade, né?
Ele começa falando que Deus Pai planejou a igreja, que vai do verso 3 ao verso 6. Como Deus Filho se deu por ela, que vai do verso 6 ao verso 12. E como Deus Espírito Santo chama e aplica essas verdades a todo aquele que crê, sendo isso a garantia da nossa herança, sendo o selo dessa promessa, que vai do verso 13 ao verso 14. E tudo isso para o louvor da sua glória. Depois, Paulo ora pelos crentes para que eles compreendam isso. Vai do verso 15 ao verso 23, no qual ele faz menção ao grande e incomparável poder de Deus para conosco, comparando com o mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais. E aí ele termina o verso 23, que Deus o concedeu à igreja. O verso 23 fala assim, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Então aí ele continua descrevendo esse processo de salvação no capítulo 12. Ó Senhor Jesus, ele nos traz a verdade, né? A gente viu isso ontem, né? Senhor Jesus. Ele começa assim, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E aí ele continua, né? Então do verso 1 até o verso 3, o apóstolo Paulo expõe a nossa condição no momento em que Deus nos achou, com a sua poderosa graça e misericórdia. Nossa situação era uma situação de morte. Foi assim que Deus nos encontrou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, verso 1, que éramos escravos do mundo, de Satanás e da carne, verso 2 e verso 3. E que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Final do verso 3. E no verso 4 ele começa sinalizando uma virada nessa situação, que a gente viu ontem, né? Ele não só derramou o seu sangue na cruz pelos nossos pecados, mas ele virou a chave. Ele derrubou o muro da inimizade para criar um novo homem. Um novo homem. Senhor Jesus. Efésios 2, capítulo 4, fala assim: mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente em Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Compreendem isso, irmãos? Ele não só nos tirou da morte, mas Ele nos fez assentar à direita nas regiões celestiais. Ele nos trouxe a filiação. Ele não abandonou, igual muito pai faz. Não vamos generalizar também, né? Tem muito pai que põe o filho no mundo e não tem esse cuidado de colocar o filho numa condição tranquila, uma condição tão cuidadosa. Tem pai que acha que é só colocar o filho no mundo. Pronto. Não é isso. Tem todo um porquê por trás. Deus não só tirou a gente das trevas, da morte e jogou aqui na terra. Jogou aqui nesse mundo. Ele não nos entregou para Satanás. Não deixou a gente sem selo. A gente viu isso ontem, né? A nossa marca não é a circuncisão física. Nós temos um novo selo. Nós temos o próprio Cristo dentro de nós. Satanás não tem vez com nós. Deus não deixou nós a Deus dará. Não deixou nós livres aí para o diabo conseguir atingir a gente e nos levar à morte novamente. A gente pode até titubear alguma vez, balançar algumas vezes, porque Satanás ele age de uma maneira muito forte, ele pressiona a gente, mas nós temos um selo, nós não podemos ser tocados, não podemos voltar para a condição de morte. Senhor Jesus, quando a gente chegar lá naquilo que Deus prometeu para a gente, né, que é uma nova terra, uma nova Jerusalém, a gente não vai para aquele paraíso que a gente conheceu lá em Gênesis. Naquele paraíso, irmãos, podia ter pecado. Nós vamos ser levados para uma terra que não vai poder ter pecado. O pecado não vai ter vez.
Deus está colocando nós numa situação, numa posição, numa habitação fechada. O mal não vai ter vez, a dor não vai ter vez, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, o pecado não vai entrar, irmãos. É algo selado, é a mesma coisa conosco. Nós estamos selados por Deus. Nós temos o bom perfume de Cristo, Senhor Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos a palavrinha feitura. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra feitura, irmãos, em Efésios 2:10, vem do grego poiema, que significa obra feita, trabalho manual, ou aquilo que foi criado. A gente vê, né, como a irmã compartilhou aqui, nós somos vasos de barro, Senhor Jesus, na mão do oleiro. Senhor Jesus, é uma obra, nós somos uma obra de arte, embora nós a gente possa olhar para o espelho e não reconhecer essa obra de arte. A gente olha para o espelho e vê um monte de defeito, um monte de ruga, um monte de espinha, um monte de marca no nosso rosto. Mas, irmãos, nós fomos esculpidos pelo oleiro, nós somos uma obra de arte para Ele. Nós só precisamos ser vazios para que Ele possa nos encher, para que Ele possa nos preencher com a sua gloriosa riqueza, com o seu glorioso poder, com o seu glorioso entendimento, sabedoria, Senhor Jesus. É a raiz da nossa palavra poema. Deus vê a nossa vida como uma obra de arte ou um poema que Ele mesmo escreve. Senhor Jesus, qual a origem? Vem do verbo poieu, que significa fazer ou criar. Qual que é o sentido? Uma obra de arte feita com carinho por um artesão. Como eu compartilhei com os irmãos, somos vasos de barro. E aí então, irmão, nós chegamos até o verso 11 do capítulo 2. Senhor Jesus. 11. Fala assim: portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora, eu estou na King James, tá, irmãos? Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém. Porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano. Dos dois um novo ser humano. Ele não veio só derrubar o pecado, não veio só derramar seu sangue por nossos pecados, ele veio derrubar um muro de inimizade, um muro de injustiça, um muro que nos separava, né, das nossas, como o irmão orou aqui, né, o irmão Adevaí orou com o irmão Carlos, da condição de um e de outro, diferentes no aspecto exterior, mas iguais no aspecto interior. Ambos são vasos de barro preenchidos por Cristo. E quando a gente vem para a reunião, ter comunhão com Cristo e com a igreja e com os irmãos, e quando Ele é o centro de tudo, quando tudo converge para Ele, aí tem amor, aí tem comunhão, aí tem a expressão da igreja, aí tem a expressão de Cristo, aí Ele consegue trabalhar, Ele consegue nos ajudar, Ele consegue nos fortalecer para o nosso dia a dia. É tão gostoso, irmão, quando a reunião da igreja, no final de semana, e chega o domingo no Partir do Pão, e tudo converge para o propósito de Cristo. Amém. Quando os irmãos saem daqui, sai cheio do Espírito Santo, sai com a alma lavada, sai daqui leve,
sem lembrar dos problemas, são revigorados. Senhor Jesus, é tão gostoso isso, irmãos. E para isso, tudo tem que convergir em Cristo. Senhor Jesus. Versículo 16: e reconciliou com Deus os dois em um só corpo. Os dois estavam mortos, tanto o judeu como o gentil. O judeu não estava vivo, o judeu estava morto, o gentil também estava morto. Os dois foram reconciliados por Cristo. Os dois, Senhor Jesus. Pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e, da mesma forma, para os que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente sabe que anteriormente Deus chamou um povo, né, e fez uma aliança com esse povo por intermédio de Abraão. Senhor Jesus. Naquele tempo, irmãos, o mundo estava num tremendo vazio, o povo estava distante de Deus, o povo não tinha Deus, o povo não tinha esperança. E Deus escolheu um povinho ali, um povo. Ele podia ter escolhido lá os egípcios, que era uma grande nação, podia ter escolhido lá os babilônicos e mudado a situação daquele povo ali, que era uma grande nação. Ele poderia ter mudado a situação daquele povo. Ele poderia ter escolhido aquele povo se fosse da vontade dele. Mas não, ele escolheu um povo ali, que ninguém conhecia. Ele escolheu Abraão, lá de Ur, né? Uma terra pagã, uma terra com ídolos. E ele chamou esse homem. Ele chamou esse homem e fez uma promessa. Ele fez uma aliança, né? Então, essa aliança com Abraão, que foi registrada nos livros de Gênesis capítulo 15 e Gênesis capítulo 17 da Bíblia, foi um pacto solene e perpétuo firmado por Deus com Abraão, prometendo torná-lo o pai de uma grande nação, dar-lhe uma terra própria e abençoar todas as famílias da terra através de sua descendência. Quais foram as principais promessas dessa aliança? A terra, a adoção da terra de Canaã como herança perpétua para seus descendentes, a descendência, que é a promessa de que ele teria um filho de seu próprio sangue e que os seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu, a grande nação, a transformação de seu nome de Abrão para Abraão, significando pai de muitas nações, de onde também sairiam reis. O sinal físico, em Gênesis 17, que é a circuncisão, que foi instituída como sinal físico e obrigatório dessa aliança no corpo de todo homem hebreu, representando a separação daquele povo para Deus. Então, tinha essa marca física, né? Toda criança, a partir do 8º dia, ele era circunciso na carne. Era essa marca que o judeu carregava, que foi a aliança que Deus fez lá com Abraão em Gênesis capítulo 17. Então foi colocada uma marca no judeu. A gente viu que os judeus ele tinham uma alimentação regrada, uma alimentação que era assim, não era algo que era para exclusivar o judeu de um povo, para ele ser um povo diferente. Era para que ele entrasse num contexto de aprendizado, de crescimento e entender aquilo que era agradável a Deus e aquilo que não era agradável a Deus. Era simplesmente isso. Deus queria ensinar o judeu o que era bom para ele e o que não era bom para ele. Então ele queria meio que cercar os judeus com essa marca, com algumas ordenanças, com algumas datas festivas. Ele queria levar a gente sabe que os judeus tinham aquelas datas festivas que era regrada. Tinha aquela festa, ele tinha que sair de onde que ele estava e tinha que ir lá comparecer àquela festa. Ele tinha que se apresentar, uma maneira de se apresentar a Deus. Ele tinha a alimentação regrada, que impedia dele ter uma comunhão com alguém que era diferente dele. Mas tudo isso para cercar o judeu, para tentar colocar na cultura dele, no crescimento pessoal e espiritual,
de que ele tinha sido escolhido para mudar a condição do mundo, para levar a luz para os homens. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu que com essa aliança toda a nação da terra ia ser abençoada. Não era só o judeu que ia ser abençoado, mas todas as nações, mas por intermédio de Abraão, por intermédio dessa aliança. Então Deus estava regrando o povo, ensinando o povo judeu que ele tinha que ser diferente para que ele pudesse mostrar para o mundo que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus quer preparar algo santo para ele. Essa eram as principais marcas que o judeu carregava, mas era isso que Deus queria ensinar para o povo. Ele não queria criar um povo egocêntrico, um povo que se achava, um povo orgulhoso, um povo que se ensoberbecesse daquela condição de escolhido, se achasse superior, se achasse maior que o outro. Não era isso a vontade de Deus, que o judeu se orgulhasse. Primeiramente porque a obra não era sua, ele era morto, era a mesma condição nossa, era lago de fogo, não era uma condição diferente. O judeu não era para ele ter uma condição diferente, ele merecia a mesma coisa que a gente, morte, condição de inferno, não tinha uma condição diferente. Foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou, Deus que deu essa condição a ele, não era para ele se orgulhar dessa condição. Senhor Jesus. Então aqui em Efésios capítulo 2, aqui, eu estou na nova versão transformadora, o apóstolo Paulo no capítulo 11 e 12 fala assim: não esqueçam que vocês gentios eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão. Então essa palavrinha, irmãos, era muito ouvida naquela época. Seu incircunciso, você é um incircunciso, você não faz parte do nosso povo, você não é um povo escolhido por Deus. E por incrível que pareça, irmãos, quando a gente age com o nosso ego, quando a gente acha que a gente é superior a alguém, a gente acaba fazendo igual o judeu faz. A gente aponta o dedo para o outro e se orgulha e enche o peito para falar que o outro é diferente. A gente adjetiva os outros achando que a gente é melhor que o outro. Senhor Jesus, essa coisa está enraizada no nosso DNA. Por incrível que pareça, está enraizada. Mesmo que a gente tente não fazer isso, a gente acaba fazendo. A gente acaba olhando para o outro, procurando defeito o tempo inteiro, se achando melhor. A gente adjetiva o outro. Desculpa, tá, irmão? Não vou ofender ninguém, tá? É só um exemplo. Seu nordestino. O seu gaúcho. O seu não sei o quê. Seu gordo. Seu magro. Seu baixinho. Seu magrelo. Seu isso. Seu aquilo. A gente está sempre procurando adjetivo para alguém. A gente age como um judeu, como um fiel judeu, apontando o dedo o tempo todo para o outro, chamando o outro de incircunciso. Senhor Jesus. Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Aí depois disso, continuando, por intermédio de Moisés, Deus nos deu os mandamentos, né? Senhor Jesus nos deu os 10 mandamentos. Que era: não terá os outros deuses além de mim, não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem para adorar, não tomarás em vão o nome de Deus, lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não mentirás. Senhor Jesus. E aí, então, o judeu tomou aquilo como uma ordenança, como aquilo que era da vontade de Deus, Senhor Jesus. E a gente vê que na palavra, né, que
Isso aqui foi a nossa... Foi a maneira que Deus nos mostrou que a gente não é nada, na verdade. Que a gente não passa de um pecador. Não passa de alguém morto. Porque a gente não consegue cumprir nada disso. Senhor Jesus. Então ali o judeu recebeu esses 10 mandamentos e tomava como uma cartilhinha, né? Uma cartilhinha de boas práticas. Simplesmente boas práticas, porque na maioria, também não podemos generalizar, era tudo exterior. Tinham pessoas boas, de coração limpo, de coração agradável a Deus? Tinha. Mas tinha aquele judeu que tornava isso aqui só como algo exterior. Interior era a morte pura. Era um sepulcro, né? Caiado, né? Senhor Jesus. Bonito por fora e feio por dentro. Senhor Jesus. A gente viu nas escrituras, né? Nos evangelhos, que tinham lá os fariseus. Era tudo muito bonito e maravilhoso da boca para fora. Mas por dentro, irmãos, nada. Eles não cumpriam nada. Colocava só peso nas costas do judeu. E não era capaz de empurrar nada, nem com um dedinho só. O judeu ia lá oferecer sacrifício. O que eles faziam no templo? Pegavam o sacrifício do judeu e revendia. Furtavam as viúvas. Fazia aquilo outro. Era tudo mentira. Não podia cumprir nada. Aqueles que ensinavam as leis, as doutrinas, que carregavam aquilo como algo que era irrefutável, que deveria ser cumprido a regra, não cumpria nada. E aí o judeu veio trazendo essa bagagem, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eles tinham as bênçãos, tinham a promessa, tinha a marca física, e com tudo isso foi ensoberbecendo, foi se grande, querendo ser grande, querendo ser diferente, querendo ser maior que o outro. Senhor Jesus. Então, irmãos, quando eu compartilhei, essa não era a vontade de Deus. Deus queria que, com a promessa que Ele fez a Abraão, com a aliança que Ele fez a Abraão, que todas as nações da terra fossem benditas. Está lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 3b. Senhor Jesus. Irmãos, todos nós temos pecados. Todos nós temos pecados. O Senhor foi lá e anulou a nossa condição de dívida na cruz. Pagou os pecados que nós já cometemos anteriormente, que cometemos hoje e que venhamos a cometer. Ele já pagou tudo. Ele já anulou toda essa dívida. Senhor Jesus. Irmãos, e a gente, no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa nos mostrando isso de uma maneira muito forte. Ele nos faz compreender, antes dele introduzir a palavra, ele começa a mostrar para a gente assim, ó, a sua condição era essa. Veja de onde você vem. Veja quem você era. Você era um nada, você era morte. Você era um degenerado. Você não tinha vez comigo. Você não era do meu agrado, aos meus olhos. Deus começa assim, mas não é apontando o dedo. Não é apontando o dedo para mim e para você. Deus Ele não aponta o dedo. Ele nos traz uma reflexão. Para que possamos olhar interiormente a nossa condição anterior. Ele não aponta o dedo. Ele faz você enxergar para dentro. Olha quem você era. Olha quem você era. Assume a sua condição de pecado. Você é um pecador que graça ganhou. Não foi você que se resgatou, foi eu que te resgatei. É isso que Deus faz. Olha para dentro. Então, 1 João capítulo 1, versículo 8, 10, fala assim, ao 10, fala assim: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ó Senhor Jesus.
O homem tomou as ordenanças de Deus como um meio de se alcançar a graça de Deus, quando isso não era possível. É pela graça de Deus é que somos salvos, não por nossas mãos. Romanos capítulo 3, versículo 20, fala assim. Romanos capítulo 3, versículo 20. King James atualizada. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Quando a gente olha aqui para os 10 mandamentos, aqui, quando a gente olha para a lei, é que a gente chega à conclusão que a gente é pecador. Senhor Jesus. E aí dá para se resgatar com as suas obras na carne? Dá para te tirar de um poço de lama? Dá para te tirar do Hades com as suas obras? Não dá, irmão. Não que as obras não sejam boas, mas quando são obras que são conduzidas pelo Espírito. A nossa condição era uma condição de morte. Só quem nos tirou da morte foi Cristo, por intermédio da tua obra na cruz, com o teu sangue derramado. Um cordeiro perfeito, um cordeiro que foi imolado sem pecado algum. Ele cumpriu toda a lei, somente ele, toda a lei, e ele levou o bastão. Mas ele levou um bastão, irmão, de uma maneira que nos deu a oportunidade de que pudéssemos cumprir também a lei. Como? Em amor. Isso a gente pode fazer, isso a gente pode cumprir, amor. A gente pode cumprir a lei e os mandamentos em amor. Esse é o bastão que Deus elevou. Quando a gente age com o amor de Deus, a gente viu ontem na mensagem, né, que Deus é amor, e quem não tem amor não conhece a Deus. Não tem Deus, Senhor Jesus. A gente consegue cumprir a lei, consegue ser agraciado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente consegue ser santificado dia a dia, é por intermédio do amor. A lei, irmão, veio para, embora fosse algo muito bom, a lei é boa, como o irmão compartilhou ontem, né? A lei é algo bom, não é algo ruim. Paulo fala, né? Por acaso a lei é ruim? Não é ruim. Senhor Jesus, a lei é boa, mas da maneira que ela foi conduzida, ela endureceu o coração humano. Não deixou o amor penetrar. O coração humano virou pedra. O velho homem virou pedra por intermédio da lei. Ele endureceu o coração. Ele não consegue mais olhar para o irmão cheio de defeito e olhar para dentro e procurar a sua condição interior e entender a condição também do irmão. Não consegue ser amoroso com o irmão. Não consegue pegar e abraçar o irmão. Se abraçar, se compadecer, Senhor Jesus. A lei serviu para isso para o judeu, endureceu o coração do judeu. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. O significado. Paulo argumenta que nenhum ser humano consegue cumprir perfeitamente as ordenanças de Deus para ser salvo por mérito próprio. A lei serve exatamente para silenciar o orgulho humano e mostrar que todos precisam da graça divina. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. 8. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Romanos 8, versículo 3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Senhor Jesus. Então Deus viu que não era capaz do ser humano cumprir a lei. Aquilo que a nossa natureza pecaminosa impedia de ser cumprido,
Deus falou, eu vou ser lá, eu vou fazer. Deus observou que a lei, que o homem não era capaz de realizar a lei por sua própria natureza. E aí ele enviou o próprio Filho. A gente viu no início da mensagem, né? A Trindade, como ela agiu para a formação da igreja, né? Então a gente viu que ele enviou o teu Filho para cumprir a obra na cruz, para nos regenerar, para nos tirar da morte e criar isso que a gente pertence hoje, que é a igreja, que é esse corpo maravilhoso, Senhor Jesus, que é essa comunhão maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa entender, irmãos, que a primeira coisa é que éramos mortos, éramos condenados, não tínhamos esperança e éramos separados de Deus. Senhor Jesus. Nós estávamos mortos. E como a gente pode comparar a nossa situação com uma situação de alguém? Senhor Jesus. A gente tem que entender, como eu disse no início do capítulo 2, temos que entender a nossa velha condição, saber de onde que a gente saiu, onde a gente está introduzido e onde a gente quer chegar. A gente quer chegar à promessa que Deus fez para nós. A gente quer alcançar essa promessa. A gente estava na morte, hoje a gente está introduzido no corpo, na igreja, no corpo de Cristo. Pela graça nós fomos salvos. E Deus está conduzindo a gente para um processo de santificação. Amém. Até Ele poder nos apresentar como uma igreja gloriosa diante do Pai. Amém. Na Nova Jerusalém. Ele quer nos apresentar sem defeito. Ele quer nos santificar para poder nos apresentar ao Pai. Como eu disse lá, não vai ser igual o antigo paraíso, que podia ter pecado. Nessa nova terra não vai poder ter pecado. Então nós precisamos nos passar por um processo de santificação. A gente tem que crescer em vida. A gente tem que parar de tomar leitinho e comer alimento sólido. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer que a gente continue sendo criança para sempre. Ele não quer dar só leitinho para a gente, irmão. Graças a Deus, irmãos e irmãos, graças ao Senhor Jesus, a gente teve uma reviravolta, mas agora, né, Fabinho? Mas agora estamos comendo alimento sólido, irmãos. Nós temos um banquete diante de nós. Paramos de tomar leitinho, irmão. Estamos comendo feijoada, Senhor Jesus. Estamos comendo lasanha, algo de substância. Não é sopinha, Senhor Jesus. Deus não quer gente que acha que só precisa de curativo, que só precisa de metiolate na ferida. Deus veio procurar morto para ressuscitar. Amém. Ele veio botar poder. Amém. Ele pôs poder. O mesmo poder que ele colocou para trazer o Senhor dos mortos foi o mesmo poder que ele aplicou em nós para nos assentar na região celestial. Amém. Não é, ele não quer gente que acha que precisa só de curativo. Ele quer gente que sabe que estava morto, que precisa ser ressuscitado, amém, que precisa ser vivificado, amém, santificado, amém, que precisa crescer em vida. Amém. Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer. Amém. Senhor Jesus. Tem 3 passagens na Bíblia que a gente vê que teve 3 ressuscitações, né, que o Senhor Jesus fez, né, que foi a filha de Jairo, Senhor Jesus, o filho da viúva de Naim e Lázaro, né? Agostinho toma essas 3 situações como graus do pecado. A menina que tinha lá o pecado interior, que não tinha sido consumado, o filho de Naim, que já tinha consumado o pecado exterior, e Lázaro como o pecado ali vivificado no homem. Aí eu vou para a condição de Spurgeon, que ele cita ele faz também uma equiparação com essas 3 ressurreições que o Senhor fez, e aí ele fala assim, em uma de suas pregações, ele cita em 3 vezes que Jesus ressuscitou pessoas
E faz um paralelo entre a filha de Jairo, que ainda estava em casa, ela tinha acabado de fechar os olhos, ainda estava quente, não estava nem fria ainda. A sua mãe tinha acabado de ver ela fechar os olhos, ela tinha uma condição, ela tinha acabado de falecer, o corpo não tinha nem esfriado. Essa era a condição da filha de Jairo. O filho da viúva de Naim, que estava sendo transportada para fora da cidade, já para o sepultamento, então ele já estava frio, já era uma segunda condição. E tem a condição de Lázaro, que já estava morto há 4 dias e já fedendo. Aí Spurgeon faz esse paralelo. Tinha alguma diferença? Spurgeon? Nenhum. Todos estavam mortos. Para Spurgeon, ele expôs que não tem grau de pecado. Então a gente precisa conhecer essa condição. Não tem grau de pecado. Está todo mundo morto. A situação é a mesma. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 13, fala assim: mas agora, né? Eu estou na King James. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estávamos distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar 2 em um novo ser humano, realizando a paz. Ó Senhor Jesus. Irmãos, como eu disse para os irmãos lá anteriormente, Senhor Jesus, e como o Spurgeon fez esse paralelo nessa pregação, né, de que todos estavam mortos, vamos fazer uma pequena reflexão. Aí eu gostaria que os irmãos respondessem interiormente sem pensar. Essas 3 perguntinhas que eu vou fazer. Senhor Jesus, se hoje nós fôssemos conduzidos pelas ordenanças, pelos mandamentos, e deixássemos, a gente viu ontem, né, que na 1 Pedro, ele fala que se nós nos deixarmos circuncidar o nosso coração, Deus não vai poder aproveitar nada, Senhor Jesus. Se a gente deixar o nosso coração se endurecer, não tem como Deus agir em nós. Aí, se nós andássemos pelos mandamentos, como eu disse, os mandamentos é algo bom, não é algo ruim, é algo que nos dá direção, que nos posiciona, Senhor Jesus. Aí eu vou dar 3 exemplinhos para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos pensassem e respondessem interiormente, para ver se o coração dos irmãos está pedrificado. Senhor Jesus. Ou se Deus está trabalhando no coração dos irmãos. Senhor Jesus. Digamos que está você e sua esposa passando por uma calçada na rua à noite, um exemplo, e de repente para um carro do lado de vocês e desce, um exemplo, uma prostituta. Aí ela sai do carro, toda machucada, toda chorando, senta na calçada, na sarjeta, na rua, você passa, o que você pensa? O que você pensa? A maioria de nós vai pensar assim, vai olhar de olho torto, merece essa condição, olha a vida que ela escolheu, Senhor Jesus. A gente pensa isso, irmãos, é involuntário. É involuntário. É a primeira coisa que vem na cabeça. Senhor Jesus. Aí você está passando um outro belo dia, está você e sua esposa, e está lá seus filhos, e aí vem um marido também, empurrando a mulher, e joga ali a mulher diante dos seus pés, xingando ela, maltratando ela, xingando ela de adúltera. O que você pensa? Olha a condição, né? Já aponta o dedo. Já julga. Está perdida. A condição é essa. É involuntário. Uma outra condição, está passando você e sua família diante do supermercado,
Aí de repente abre a porta com tudo, sai o segurança ali jogando o homem para a rua, batendo, esfolando o homem, já encosta a viatura da polícia. O homem estava roubando. O que é que vem na sua cabeça? Senhor Jesus. Merece ataque. Hã? Merece ataque. Merece. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa que essa palavra trabalhe em nós, Senhor Jesus. Como eu disse ontem, nós não somos, anota no caderno de vocês, nós não somos justos. Nós somos justificados. Justificados. Se deixar o coração da gente endurecer com o mandamento, Deus não tem vez, Deus não tem como trabalhar. Você vai ser como um judeu, circunciso na carne, vai ser uma marca exterior. Aí eu te pergunto, da prostituta, para você fazer também uma reflexão e levar para casa, para a semana. Onde você estava quando aquela mulher, quando era criança, estava sendo abusada pelo pai, pelo tio, pelo primo, pelo sobrinho, estava sendo vendida por 10, 20, 30, 50 reais, que acontece muito isso, embora a gente não tenha essa realidade. Eu já vi uma reportagem lá na Amazônia, lá que está lá os barcos lá andando no rio Amazonas, e vem o pai no barquinho vendendo a filha por 50 reais. E onde você estava quando ela estava nessa condição? A mulher adúltera. Onde você estava quando o marido batia nela, espancava ela, esfolava ela, queimava o cigarro nela, queimava ela viva, botava gasolina e tacava fogo? Onde você estava? Onde você estava quando o homem estava lá no mercado roubando, pai de família, tinha perdido o emprego, tinha se despejado de casa e estava orando para o seu filho e seu filho estava morrendo de fome? E ele desesperado, achando que aquilo era o último recurso de levar a comida para o filho dele, ele entrou no mercado e tentou roubar alguma coisa para o seu filho. Ele tentou pegar, não tentou roubar, ele tentou pegar um alimento para o seu filho. Onde você estava? Essa é a diferença, irmão, esse é o paralelo. Deus, quando Ele olhou para a gente, Ele teve misericórdia. Ele sabia de onde qual que era a nossa condição. Ele teve misericórdia. Olha, filho, você não tinha condição de sair de onde você estava, desse poço de lama, da morte. Eu te escolhi lá antes da fundação do mundo. Eu te elegi para te tirar dessa situação. Deus, Ele acolhe. Eu disse ontem para os irmãos, né? O Senhor é o nosso advogado, Ele não é o nosso juiz. Ele é aquilo que nos liga ao Pai. Ele é o cara Ele é quem nos apresenta ao Pai. Olha, Pai, esse aqui é a nossa herança. Ele é cheio de defeito. Ele é feinho, ele é magrinho, Senhor Jesus. É pecador, é cheio de falha. Mas, Pai, eu olhei para ele e senti amor. Da mesma maneira que você sentiu amor por eles, eu senti amor, eu me compadeci, eu abracei ele. Eu tirei ele dessa condição para apresentar ele para você. Com amor, eu não durei. Eu vivifiquei ele. Eu não tenho coração de pedra, eu tenho um coração perfeito. Por isso que Deus mandou o Filho, porque o Senhor tem um coração perfeito, Ele tem um coração de carne, um coração misericordioso, um coração amoroso, irmão. Então, que os irmãos possam levar isso como reflexão durante a semana, Senhor Jesus. E a gente viu ontem, né, que quando a gente carrega essa bagagem, né, tanto religiosa como a bagagem vivida nas nossas vidas, aquilo tudo que é introduzido na gente, né, desde quando criança, né, e a gente tenta elevar o nosso padrão humano, achando que a gente é melhor que um que o outro, a gente atrapalha a comunhão. A comunhão é com o Pai e com o Filho.
E quando a gente vem para a comunhão com os irmãos, sem olhar defeito para ninguém, sem olhar mácula do outro, sem ficar tentando rotular o outro, tentando vir para a reunião com as nossas preferências, com, meu hino é melhor que o hino do irmão. O irmão pediu um hino lá que não tem nada a ver com a reunião, não tem nada a ver com a palavra da semana. O irmão não sabe nem orar, está orando um negócio nada a ver. Irmão, quando a gente vem colocando rótulo nas pessoas, a gente não é empresa de etiqueta, de rótulo. A gente não imprime rótulo. Quando a gente vem para a reunião com o nosso eu interior, com o nosso coração petrificado, a gente atrapalha a comunhão com os santos. Senhor Jesus, a gente tem que entender a nossa velha condição. Senhor Jesus. Então, cada um, irmão, tem uma bagagem. Cada um foi criado de uma maneira. Cada um acha que a vida deve ser conduzida de uma maneira. Tem aqueles que são mais enérgicos, aqueles menos enérgicos, aquele que acha que tem que ser conduzido desse jeito, aquilo que é conduzido de outra maneira. Senhor Jesus. Mas, irmão, a gente tem que vir para a reunião todos com a mesma camisa, com a camisa de Cristo. Temos que convergir nele para ter comunhão. Senhor Jesus. Senão vai ter barreira, vai ter muro, vai ter confusão. A gente não vai poder se mesclar, né? Eu posso ser uma pedra esculpida redonda que tem que encaixar numa pedra retangular, numa pedra quadrada. É todo mundo diferente. Na parede vai ter tijolinho diferente. E esses tijolinhos têm que se intertravar. Embora diferentes, tem que se intertravar, senão não vai travar a parede, o muro cai. Deus não fez nenhum igual. Ontem eu estava escutando a Fabiana explicar para o Caio, né, que Deus fez, não tem ninguém igual com essas mesmas digitais aqui, né? A Fabiana, eu estava escutando, eu estava fazendo a mensagem lá no quarto, escutando a Fabiana explicar para o Caio, lá na sala. Viu, Caio, como Deus é maravilhoso? Todos nós, Ele fez com uma digitalzinha diferente. Você vai tentar a porta lá de casa, lá, ele é com digital. Não tem, é todo mundo diferente, irmão. Não vai entrar, você não vai você não vai ter o dedo igual o meu para entrar na porta de casa. Então, irmão, cada um é diferente. E a gente precisa entender essas diferenças. Precisamos deixar o Senhor trabalhar em nossos corações. Não podemos ter um coração endurecido. Não podemos querer viver nosso quadradinho, querendo trazer as nossas diferenças para a reunião, porque nós não vamos ter comunhão. Não vamos ter comunhão com o Senhor, principalmente. Amém? Senhor Jesus.